uma pessoa deficiente ser o protagonista central do momento mais emblemático dessa, né? E, né, esse momento que 1,3 bilhões de pessoas está grudado na televisão. Não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de nação, o simbolismo é claro, na minha opinião. Ou seja, este é um país que investe na superação dos limites do ser humano em busca da felicidade de todos os seres humanos, não só os que conseguem andar, mas aqueles que, por um infortúnio qualquer, que pode acontecer com qualquer um de nós, nós estamos a 2 milímetros de um acidente medular que nos deixa paraplégico, né? Ou quadriplégico, certo? Pois bem, para minha sorte, a presidenta Dilma encampou essa ideia, apoiou integralmente e nós começamos a trabalhar. Nós só conseguimos começar a trabalhar porque o Instituto de Neurociências em Natal estava implantado. E nós tínhamos onde criar uma raiz. Antes de criar um laboratório aqui em São Paulo, que é hoje é o maior laboratório de neuroreabilitação robótica do planeta, desde 2 semanas atrás, o mundo inteiro sabe disso. Nós publicamos um trabalho que foi notícia no mundo inteiro, já vou mostrar isso a vocês. Nós só conseguimos começar a trabalhar porque nós tínhamos os laboratórios que eu mostrei para vocês. E aí eu comecei a telefonar para os meus amigos, porque essa ideia era fazer uma colaboração internacional envolvendo cientistas do mundo inteiro, no Brasil, para dar um presente para a humanidade. Tá? E como eu tenho alguns amigos, nós criamos o projeto Andar de Novo, o app, e eu tenho alguns amigos pelo mundo, né? Eu tenho mais do que 156 amigos, mas foi a conta telefônica só deu para chamar eles. E invariavelmente o telefonema era assim. Vamos supor, meu grande amigo Gordon Schengen em Munique. Gordon, você gostaria de estar no jogo de abertura da Copa do Mundo do Brasil? Aí eu falei, pô, claro, conte comigo. Eu falei, bom, só que para a gente estar no jogo, nós vamos ter que criar o primeiro exoesqueleto robótico controlado pela mente, capaz de fazer um paraplégico andar e chutar uma bola de futebol e fazer com que ele sinta o impacto. Aí havia invariavelmente um silêncio na linha, né? 10, 30 segundos depois, o indivíduo virava, mas não tem um jeito mais fácil da gente estar no jogo da abertura da Copa? Eu falei, não, jeito mais fácil tem, mas esse é o jeito de fazer história. A história nunca é fácil, a história é diferente. Quando você faz história, você faz algo que ninguém jamais fez. Pois bem, 156 malucos, mundo afora, 25 países, acharam que valia a pena largar filho, laboratório, universidade, abrir suas patentes e despencar no Brasil para participar desse projeto. E tinha laboratórios espalhados pelo mundo inteiro. Esse foi um projeto que durante 18 meses, para vocês terem uma ideia, nós recebemos a notícia da confirmação que isso poderia ser feito dia 22 de dezembro de 2013. Nenhum cientista no mundo marca a hora para falar com 1,2 bilhões de pessoas e realizar um experimento que nunca foi feito ao vivo. O experimento estava marcado para dia 12 de junho de 2014. Vocês fazem as contas, dá 18 meses. Nós não tínhamos exoesqueleto, nós não tínhamos paciente e não tínhamos a mínima ideia como juntar as duas coisas, tá? Na véspera do Natal de 2013. Mas esse povo aqui está acostumado a esse tipo de coisa e nós começamos a trabalhar. 1 ano e meio depois, aliás, 12 meses depois, nós tínhamos o nosso primeiro protótipo do exoesqueleto, que, como vocês podem ver, foi chamado de Brasil Santos Dumont I, em homenagem ao maior cientista brasileiro de todos os tempos. Esse eu não vou descrever a máquina em si, porque é o que menos interessa, mas essa é uma máquina única, nunca tinha sido construída, foi construída num processo coletivo de cientistas do mundo inteiro colaborando. Vocês veem aqui um paciente dentro, porque esse é o primeiro exoesqueleto que utiliza um conceito que eu criei há 20 anos atrás na minha universidade, chamado interface cérebro-máquina. Ou seja, esse exoesqueleto permite que você se mexa ou controle uma prótese robótica sem, na realidade, mexer nada no seu corpo, só pensando. Então, se você imaginar que você quer mover, a nossa tecnologia lê essa atividade cerebral, detecta o comando mental de movimento e faz com que a máquina obedeça ao cérebro humano e comece a carregar o ser humano como se ele estivesse andando por si só. Para isso, nós criamos um monte de outras coisas que eu não tenho tempo de descrever. Isso aqui é uma pele digital. Isso são sensores de pressão que você põe no pé do exoesqueleto, de tal maneira que toda vez que o exoesqueleto toque o chão,
o sinal de pressão de contato seja entregue no braço, na pele do braço da pessoa, porque é o único pedaço do corpo que sobrou com sensibilidade tátil suficiente. E o que nós descobrimos é que quando os pacientes usaram o cérebro para fazer o robô andar e esse feedback tátil, eles têm uma ilusão. O cérebro cria uma ilusão chamada membro fantasma, vocês devem ter ouvido falar. O paciente pensa que ele está andando. O paciente pensa que as próprias pernas estão se mexendo. E não é o robô que está caminhando, são as pernas. Todos os nossos pacientes tiveram essa ilusão. Foram 8 pacientes, todos com lesões medulares que fizeram com que, há mais de uma década, em 2 casos, mas de 3 a 13 anos no passado, todos eram paralisados completamente, não tinham nenhuma sensibilidade abaixo do grau da lesão medular e não se moviam. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu chego lá, não chega. Eu vou mostrar um dos momentos mais emocionantes desse projeto, que foi o primeiro dia que um desses pacientes, depois de 8 anos, andou por si mesmo, controlando a veste robótica. Eu não sei se dá para ver aí por causa da luz. Dá? Pois bem. Vocês vêm aqui, o paciente está imaginando o movimento, nós estamos lendo os sensores que estão no capacete, e ele está controlando as pernas do exoesqueleto mentalmente. Hoje, passados 20 e poucos meses, 29 meses do projeto, os pacientes controlam cada perna independentemente. Nossa. Cada perna independentemente com diferentes lados do cérebro. E não dá para ver o sorriso dele, que é a parte mais importante para dar luz, mas ele está sentindo o chão. A gente... É lá. Não precisa do som, pode desligar o som. A coisa mais impressionante é que a gente pensa que o que os pacientes realmente mais sofrem é a paralisia. Claro que a paralisia é fundamental, mas o sentir, o fato de que você redescobre um corpo que o cérebro começou a esquecer que existia, e o cérebro voltou a recompor o seu senso de ser completo, e agora você sente o chão que você pisa, é algo indescritível. Eu não consigo descrever, só eles conseguem descrever, porque só eles vivem essa realidade. Pois bem, quando a gente notou isso, a gente chegou para a demonstração da Copa do Mundo. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas nós começamos essa brincadeira com a promessa de ter 3 minutos, promessa da FIFA, 3 minutos no centro do gramado, o estádio ia ser alertado, ia ter um anunciante que ia dizer: agora o chute inaugural da Copa do Mundo. O Juliano, que foi a pessoa que é paralisado 2/3 do corpo, ele é paralisado daqui do meio do tórax até para baixo, e foi selecionado, iria dar 2 passos ou 3 e chutar a bola. Esse era o combinado. Bom, fomos sendo podados continuamente, né, pela FIFA, e logo a seguir, estranhamente, como a Copa não podia dar certo, simplesmente não podia dar certo, começamos a ser atacados violentamente pela imprensa de São Paulo. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, os de sempre. Isso não valia a pena? Porque a tecnologia ultrapassada, que os japoneses já tinham feito, que é um absurdo, ninguém nunca tinha feito nada disso. Que já tinha sido, que era um desperdício, porque imagine brasileiro fazer tecnologia, Brasil fazer demonstração tecnológica, isso não tem o menor problema. Bom, chegou a um ponto, 2 semanas antes da demonstração, a FIFA nos informou que agora nós teremos 29 segundos numa demonstração robótica que nunca foi feita na história, isso não existe do ponto de vista científico. 29 segundos, na beirada do gramado, e tínhamos uma chance. Se o Juliano perdesse o chute, bau. Bom, o Juliano fez 57 tentativas desse chute no campo do Corinthians, né? Eu queria dizer aos corintianos, eu sou o único ser humano deste planeta que entrava todas as manhãs, 3 semanas antes da Copa do Mundo, de verde. No estado do Corinthians, a segurança do Corinthians vinha e falava: doutor, o senhor sabe, é proibido. O presidente do Corinthians vinha na portaria, o senhor sabe. Eu falava: não, mas veja, é do Brasil, presidente, Brasil. Aí o meu ritual era entrar no estádio,
passou segurança, só que o Marcos desafia a autoridade, isso é assim que eu cresci. Lembro do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, eu cresci na ditadura, eu fazia esse ato toda manhã. Eu tirava o agasalho, virava no avesso, porque daí o Brasil ficava escondido, e vestia o casaco verde, e caminhei por todas as dependências, né? E é por isso que no mata-mata vocês não ganham nada lá. Né? Tem um sapo verde enterrado lá que fui eu que pus. Enfim, o Juliano fez 57 chutes no estádio. Eu vou mostrar para vocês ele chutando aqui, porque a FIFA também proibiu de eu ter as imagens do chute. Ela queria me vender as imagens. E eu não tenho dinheiro para comprar as imagens. E o governo brasileiro não conseguiu extrair da FIFA, porque, há de dizer também, até o governo brasileiro nos abandonou depois da demonstração, né? Por causa da represária da imprensa, nós somos largados, mas tudo bem. A história tem um final feliz. Juliano fez 57 chutes, acertou 56. Ele só não acertou o último, porque a FIFA nos pôs num canto do gol, onde havia uma elevação do terreno, que nós não fomos informados, e o pé dele bateu no chão quando chutou. Mas isso tudo bem, porque o índice de acerto dele é muito maior do que o Fred, que jogou na seleção. 56, 57 é uma média bem mais alta. O que eu vou mostrar para vocês é nos 29 segundos, que eu devo dizer também, quando o Juliano foi informado que o tempo tinha reduzido, né, de 3 para 1 e depois para 29, foi uma coisa extremamente tensa, porque levava 21 segundos, perdão, levava 27 segundos para fazer a demonstração. Não ia dar tempo, ele ficava muito em cima. Pois bem, nas últimas 2 semanas, o Juliano foi de 27 para 21 segundos. Ele reduziu 6 segundos na demonstração. E o que eu vou mostrar a vocês era o que era planejado nessa situação de emergência para mostrar para o mundo. Então, essas luzes que vocês vão ver azuis, era para o mundo entender o conceito de uma interface cérebro-máquina. Então, quando as luzes começarem a piscar, é porque o Juliano pôs o braço no apoio de braço, que ele pode mexer o braço, ele sente. Quando ele põe o braço no apoio, o exo liga, tem um sensor que liga. Então ele começa a vibrar para o Juliano visualmente saber que o exo está pronto para receber a mensagem mental e já está mandando feedback tátil para ele. Quando vocês virem 2 faixas de luz verde e amarelo saindo do cérebro para a perna, é para mostrar para o mundo inteiro, num único segundo, o que é uma interface cérebro-máquina. É uma interface que manda pensamento num robô. E assim vocês vão ver o chute que o Juliano praticou durante meses, né? Na única imagem que eu posso mostrar, tá? Apesar de ter sido feito toda essa demonstração, a FIFA ganhou, sei lá quanto, né, crédito por ter permitido uma demonstração científica, né? A gente não pode mostrar a imagem do chute que a gente criou. Eles haviam inclusive proibido qualquer telefone celular para ninguém filmar. Ocorre que no grupo haviam 1000 cientistas da Bela Vista, né? E desde muito jovem aprendem que você pode esconder telefone celular de suíço, é muito fácil, não tem muita dificuldade. Né? Então vocês veem o Edson piscando, ele está pronto, o Juliano pensou, decidiu que ele quer chutar a bola, se endireitou, quando a bola é posta, ele pensa e o Edson executa o chute. Vocês verem de novo, porque a gente não está habituado a ver essas imagens frequentemente. O Edson, como ele está paralisado do tórax para baixo, ele tem que fazer um esforço sublime para ficar de pé e aparecer ereto na imagem. Tá? Esses segundos nunca foram vistos no mundo antes desse instante. Porque a coisa mais emocionante é que quando a gente correu, eu estava atrás do Juliano com toda a equipe, 25 pessoas, uma representando cada grupo do país, do mundo. Então nós corremos para comemorar o gol da ciência brasileira. O Juliano comemorando como se fosse um gol, né? Imagina que você ser um jovem paralisado por uma década, agora você está no campo de futebol no seu país, na abertura da Copa do Mundo, dando um chute inaugural. O Juliano não gritava gol, ele gritava para nós: eu senti a bola. Porque nós pusemos um sensor na ponta do bico do pé, para que ele pudesse, no impacto, ter a sensação de ter sido o agente causador desse momento histórico.
Bom, evidentemente, teve comentarista da Folha de São Paulo falando que o uniforme do Juliano é cafona, teve comentarista falando que foi um chute muito merreca, que a bola só rolou uns 2 metros para frente, que ele não saiu dando pirueta, andando, saudando a torcida, comemorando, né? Parte disso eu acredito a ignorância completa, né, do que ciência é. Parte eu acredito a má fé. A má fé de não entender a singeleza de um gesto desse. A ternura, até a pureza de mostrar para o mundo que numa nação emergente como a nossa, um governo, porque tudo isso foi financiado pela FINEP, que é a Agência Federal de Financiamento Brasileira, a maior do Brasil, não entender que num país como o nosso, o poder público investiu numa demonstração científica na abertura da Copa do Mundo que deu esperança a 25 milhões de pessoas e que o seu pesadelo, a sua tragédia pessoal tem chance de ser revertida, pelo menos parcialmente. Bom, o que esses canalhas da imprensa nacional não sabiam, e nem nós, porque foi uma grande surpresa, um mês depois, nós voltamos para examinar os nossos pacientes quando a Copa acabou, e fomos fazer o teste neurológico, que é uma coisa rotineira, né? A Maria mãe não sabe disso. Só que eu aprendi na Faculdade de Medicina da USP que quando você tem uma lesão medular completa, depois de um ano e meio, pode esquecer, não há nenhum tipo de melhora, isso simplesmente acabou. A maravilha a tragédia da neurologia dos meus anos de faculdade é que você fazia diagnósticos maravilhosos e não tinha o que fazer, não tinha tratamento para as doenças neurológicas. Bom, começamos a fazer o exame neurológico nos 8 pacientes e de repente nós descobrimos uma melhora de percepção sensorial abaixo da lesão. 5 segmentos, 5 dermatomas, o que é mais ou menos metade do tórax. Imagina um tórax, tem 10 dermatomas. Metade abaixo da lesão, os pacientes começaram a relatar: eu estou sentindo quando você toca. O paciente foi na praia pela primeira vez em uma década, a paciente vira para o marido e fala: dá para você me trazer um protetor solar porque está muito quente na minha perna? Depois de uma década. Ou o próprio Juliano: olha, precisamos mudar o uniforme que está pegando na minha virilha. O Juliano tinha sensibilidade aqui. Hoje ele ganhou 15 segmentos de sensibilidade. Ele está sentindo até a coxa. Bom, isso já foi um choque, mas não foi o maior choque. Quando nós fizemos análise neurológica motora, mesma coisa para a parte motora, vai ser difícil de ver por causa da luz, mas se vocês estão vendo os pontos vermelhos aqui, isso aqui é o quadro clínico médio de todos os pacientes no início do projeto. Vocês não estão vendo cor nenhuma, porque nenhum músculo movia abaixo da lesão. De repente, eles começaram a ganhar controle muscular, nádega, coxa, até mesmo a perna. Em um ano de treinamento, todos os pacientes começaram a ter recuperação de movimentos voluntários de músculos abaixo da lesão. O que significou que isso foi publicado 2 semanas atrás, esse é o 14 de Londres, foi notícia no mundo inteiro, primeira página do Financial Times, acreditem se quiser, primeira página do Guardian, Le Monde, 93 milhões de pessoas curtiram isso nas redes sociais, mundo afora. Foi a maior notícia de ciência dos últimos 12 meses no Facebook. 325 mil likes, que é o que todo mundo diz hoje em dia. Na imprensa brasileira, as matérias que saíram foram nas páginas de fundo, né? Nenhuma chamada real. Pois bem, em 12 meses de tratamento, 50% dos nossos pacientes foram reclassificados de paraplégicos completos para paraplégicos parciais. Isso nunca foi visto na literatura. Hoje, 28 meses, todos eles são paraplégicos parciais. Okay? E eu vou terminar só mostrando para vocês o que significa isso. Porque teve já gente do grupo, né, daqui de São Paulo, dizendo: isso são melhoras insignificantes, não faz nada. Vou mostrar para vocês o que significa você sair de uma paraplegia completa para uma paraplegia parcial. Okay? Essas são 2 mulheres que tinham 11 e 13 anos de cadeira de roda, de uma lesão completa, sem nenhum movimento. Tá? Hoje, quando vocês suspendem elas, dão apoio para o corpo, eu vou mostrar o que elas conseguem fazer.
elas conseguem provar que o nome do projeto foi absolutamente correto. Que hoje elas andam. Essa é a primeira delas. E depois dessa melhora resolveu ter um filho, porque começou a ter sensibilidade em toda a região perineal. Mas vocês começam a ver que elas começaram a andar. Eu gosto de chamar essa da minha bailarina, porque veja a leveza do movimento de alguém que não andava, de alguém que não movia nenhum músculo. Sem o exoesqueleto, sem a interface cérebro-máquina, isso é uma recuperação biológica. Então, essa, é a tecnologia que nós temos que admirar e perseguir. A tecnologia a serviço do homem. A tecnologia que está sob o controle da mente humana. A tecnologia que nos ajuda a reparar eventuais danos da nossa biologia, ou eventuais acidentes fortuitos da nossa vida que podem acontecer com qualquer um de nós. Essa é a tecnologia que vale a pena investir, na minha opinião. Nada disso que vocês viram aqui teria sido possível sem aquele sonho do Edivano, made in Macaíba, de fazer ciência com gosto, imagem e sabor humanos na periferia de Natal, na cidade de Macaíba. Nada, nenhum desses projetos, nesse projeto principalmente, que hoje é conhecido no mundo inteiro como um dos maiores feitos da ciência brasileira. Aliás, eu não conheço nada nos últimos 50 anos que chegue perto do impacto que isso aqui está tendo. Por quê? Porque isso veio da terra do Estapuia. Isso veio da inspiração que um homem, Santos Dumont, conseguiu transmitir para gerações de cientistas brasileiros. E isso, acima de tudo, veio daqui. Eu gosto de dizer que esse é o 14 bis que voou sobre a luz do Cruzeiro do Sul, não sobre a luz do céu de Paris. E essa é a prova que nós somos capazes sempre. Porque, como diziam, parafraseando um grande cineasta argentino, esse é o 14 bis que voa aqui no céu, mas o último slide, para mim, é um moto de vida. Para que serve a utopia? A utopia é somente o horizonte. Nós damos uns passos e a utopia se mexe mais alguns passos. Nós caminhamos e a utopia tende a fugir de nós. Mas então, para que serve a utopia? A utopia serve para caminhar. Muito obrigado.